A compra de ambulâncias, a construção de estradas, a instalação de novas areninhas, o financiamento de entidades de proteção animal, a contribuição para pesquisas nas universidades e mesmo a ajuda no custeio de conselhos tutelares. Essas são algumas das ações que podem ser financiadas pelas emendas parlamentares de deputados federais e senadores. E o Descomplicando de hoje te conta o que são essas emendas. As emendas parlamentares são a forma como deputados federais e senadores podem interferir diretamente na destinação de recursos feita pelo governo federal a cada ano por meio da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Existem 4 tipos de emendas: as individuais, as de bancada, as de comissão e as do relator. Dentre estas, apenas as individuais e as de bancada são impositivas, ou seja, o governo federal é obrigado a fazer a destinação de recursos indicada pelos parlamentares. As emendas individuais são limitadas a 2% da receita corrente líquida. Além dessa limitação, pelo menos metade do valor das emendas individuais precisa ser destinado ao financiamento da saúde pública. Deputados federais e senadores podem destinar esses recursos para órgãos e entidades do próprio governo federal, para os governos estaduais ou para as prefeituras. O dinheiro também pode ser enviado para consórcios públicos, empresas públicas e entidades privadas sem fins lucrativos. O mais comum é que os parlamentares federais enviem recursos para financiar projetos ou iniciativas que beneficiem as suas bases eleitorais. Mas, em alguns casos, o parlamentar também pode enviar recurso para locais onde teve menor votação para atrair aliados. Cada parlamentar pode apresentar até 25 emendas individuais. Já as emendas de bancada têm um valor limitado a 1% da receita corrente líquida. Nesse caso, os recursos são divididos entre as bancadas estaduais e é necessária a aprovação da maioria dos parlamentares de cada estado para que elas sejam incluídas no orçamento. As emendas de comissão, indicada pelos colegiados temáticos do Congresso, e as emendas de relator não são impositivas e precisam ser negociadas com o governo federal para serem executadas ao longo do ano. A destinação dos recursos e os pagamentos feitos por meio das emendas parlamentares podem ser acompanhados pelo portal da transparência. Então não deixe de conferir como o seu senador e o seu deputado estão fazendo as indicações, quais projetos e iniciativas estão sendo financiados e quais os municípios estão sendo beneficiados. Até o próximo Descomplicando.